vendo aqui que as pessoas procuram muito, que o nosso texto hoje fala sobre os falsos profetas. Ou seja, os falsos profetas são aqueles que se dizem mantenedores da palavra, né, da verdade absoluta, e entendendo que nem eu digo, fala manso, fala explicadinho, fala de uma forma muito que a gente admira, onde a pessoa demonstra ter grande conhecimento, demonstra. A pessoa, na verdade, demonstra ter um grande vocabulário, né? Contando-se do número de palavras difíceis onde fala, né? Que nós muitas vezes não entendemos do que se trata, mas pensamos, ó, essa pessoa é sábia. Esse cara manda, ou essa mulher sabe muito. Cuidado com a fala mansa, cuidado com quem demonstra demais ter esse entendimento supremo. Exatamente, Kitana, esse vocabulário manipulador. Porque eu poderia chegar para vocês aqui e falar um monte de coisas me fazendo entender, fazendo vocês entender a meu modo do que se trata o texto. E o que nós fazemos? Nós pegamos uma expressão que nós não conhecemos no texto e, em vez de eu inventar para vocês o que é, eu fui procurar no dicionário do que se trata, para trazer o entendimento real a vocês, não as vozes da minha cabeça. Muitas vezes as pessoas demonstram aquela riqueza de vocabulário que nada mais é do que um grande Aurélio ambulante que quer explicar uma palavra com palavras mais difíceis. E aquilo te encanta. E aquilo te enche. Olha, encontrei o meu melhor pregador. Encontrei o meu mestre. Encontrei a pessoa que vai me levar ao entendimento sobre a espiritualidade. Coisa nenhuma, porque às vezes fica colocando palavras difíceis e fazendo essa manipulação. Exatamente, a gente fica, mas essa pessoa é uma pessoa muito sábia. Cultura, a pessoa ser culta é um perigo. É um perigo. É muito bom a pessoa ser culta, ter a cultura, ter o hábito da leitura, ter o hábito de fazer leituras edificantes, de se entender como ser humano e formar a sua opinião. Mas e aí? Até que ponto essa pessoa tem sabedoria? Ser culto é uma coisa, ter sabedoria é outra. Tem muitas pessoas que não são letradas que são muito mais sábios do que doutores. Podem te ensinar muito mais coisas do que doutores. Não estou dizendo sobre que é errado a pessoa ter cultura, que é errado a pessoa fazer faculdade, ter um diploma, fazer pós, fazer curso, até porque eu faço. Eu faço para o meu crescimento profissional. E eu entendo que quando eu fiz a faculdade de pedagogia, embora eu não consiga dar aula porque eu tenho um probleminha com sala de aula, sempre tive, me preparou para o trabalho que eu faço hoje. Mas para quê? Para vir aqui profetizar e enganar todo mundo? Não. Para eu saber me expressar, para eu conseguir questionar as coisas, para eu conseguir colocar o entendimento assim, eu não entendi esse texto. A gente vai pegar o que não foi entendido no texto, vai colocar no Google, que agora não precisa mais puxar o dicionário, a gente digita no Google e o Google nos apresenta o que realmente, de fato, é o que está dizendo, né? Que eu podia enfeitar, fazer 1000 rodeios, falar coisas que eu já falei
e usar desses argumentos para reafirmar o que eu penso e manipular vocês. Eu estou fazendo direito? Não, não estou fazendo direito. Eu estou sendo um falso profeta, porque eu me aproveito do meu meu lugar de fala para chegar para vocês e colocar na cabeça de vocês, achando eu, me valendo da minha cultura, faço com que vocês pensem que eu tenho a sabedoria. Então, vamos prestar atenção com fala mansa, complexa, vestido de humilde, mostrando-se humilde. Ah, eu não sou ninguém. Ah, não, imagina. Mas vem com toda aquela articulação que faz com que tu, inclusive, faça o contrário do que o Espiritismo nos recomenda, do que Kardec nos recomenda, que é a união das pessoas que divulgam a doutrina espírita. Isso eu não estou falando de outras religiões, eu estou falando dentro do Espiritismo, tá? Que é a minha realidade. Se eu for falar de outras religiões, aí eu tenho que falar com propriedade, né? Mas eu falo dentro da doutrina espírita. Vamos nos abster aqui, vamos ficar aqui no nosso canto, porque nós somos humildes, então nós vamos seguir por esse caminho, porque a nossa humildade é mais humilde do que a humildade dos outros amiguinhos. Travou? Para tu ver, né? Então vamos fazer uma humildade mais humilde que a dos outros humildes. Nós somos mais humildes. Aí pega um monte de gente que cai nessa falácia, cai um monte de gente que tem essa dor e procura esse entendimento e procura buscar um conhecimento e procura um apoio dentro dos esclarecimentos à luz do espiritismo. E essas pessoas que muitas vezes foram por muitos anos segregadas, guiadas, aprisionadas por crenças limitantes, que têm esse condicionamento a serem guiadas, pegam essa pessoa, idolatram e seguem essa pessoa como se numa seita estivesse. Aonde foi que travou? Porque eu repito tudo de novo. Aonde foi que travou? Aí a Marta está dizendo, temos que vigiar os falcianos hipócritas também, o cinismo tem muitos por aí. Exatamente. Tem uma coisa assim, ó, gente. Por exemplo, a gente faz uma leitura aqui, a gente faz uma reflexão, eu dou todo aquela explicação, a gente reflete, eu pego e despejo o que eu acho para vocês, despejo. Digamos que eu venha toda com um vocabulário todo rebuscado, aquela calma, aquela postura onde tu entra num lado, chega a ser irritante, a calma da pessoa em falar sobre as dores do mundo, sobre a divulgação da doutrina, chega a ser algo que a gente entende que cala a boca e escuta. Cala a boca e escuta. Aquelas falas rebuscadas, onde traz com datas, eu não acho bacana, eu não acho importante
dado ao tamanho do universo em tempo e espaço e a realidade espiritual, eu não me atenho a datas. Não me atenho a datas. Eu me lembro muito bem, no dia 14 de outubro de 1930 e não sei quanto, quando eu fui em tal lugar. Por que que tu trazer a data disso vai, por exemplo, validar o que tu está contando? Não é melhor tu contar a tua experiência com aquilo ali? Eu acho que a pessoa falar essa tentativa de validação porque se lembra da data, porque foi algo marcante, eu acho que é uma perda de tempo, porque é mais, eu acho que tu poderia estar contando outra coisa, ou contando de fato a tua experiência, sem precisar colocar essa data que foi extremamente importante, tão importante que tu tem, sei lá, 80 anos e tu te lembra do dia, data e hora e ano e de tudo que aconteceu. Eu acho que quando tu coloca, que nem a Kitana disse, eu também não gosto que fica falando em data, quero saber o conteúdo. Pois é. Que diferença faz quando aconteceu? Sou espírita, sou espírita no sentido de não tenho dogmas, sou espírita no sentido que não tenho essas crenças limitantes, sou espírita em busca ainda dos questionamentos e do entendimento sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo e sobre as obras de Allan Kardec. Não vou seguir aquele não pergunta, não questiona, é aquilo ali e deu, e aquela palestra. É bom ouvir palestra, é ótimo, porque a gente adquire muito conhecimento, a gente aprende muito com os exemplos, né? Mas questiona, cara, questiona, não é assim, ou pergunta se é, se não é, pergunta. Pergunta. O Divaldo fala até as datas. Fala. Chico falava, Divaldo fala, Geraldinho fala, todo mundo fala. Que diferença? Mas pode ver que é o mesmo segmento. É o mesmo segmento. Agora, por exemplo, quando eu vou me referir a um texto de um livro, eu preciso dizer: isso está em tal livro, em tal página, em tal item, para a pessoa que quiser ir lá e pesquisar e ver que realmente está lá. Ou está na edição da revista espírita tal, que tu tem acesso, tu vai entrar ali, vai pegar a revista espírita e vai ler. Aí tu tem como comprovar o que eu estou falando, que eu li. Aí tu vai lá e tu vai ler também. Agora, se eu te contar uma coisa que aconteceu em 89, o que te importa se foi em 89, se foi em 87, se foi ano passado, não interessa. É o fato, é o entendimento que precisa ser trazido. E não cronologicamente falando, principalmente quando se fala, como eu disse antes, dentro da idade do universo, dentro da progressão dos espíritos, que diferença faz o ano e a data que aconteceu isso ou aquilo contigo? Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. A Kitana dizendo, eu sou muito questionador, o povo me acha até que sou chata. Não, mas tu é chata, mas eu te amo. A mãe que lute. Em 89. É que nem 77 eu nasci. Sabe? Não precisa. Então, partindo do princípio desses. Não estou dizendo, gente, que Divaldo, Chico, Geraldinho e Companhia Limitada são falsos profetas. O que eu estou dizendo
é que muitas vezes as pessoas se aproveitam deste exemplo para validar as ideias que têm. Tem muita gente que aproveita da fala mansa, do vocabulário rebuscado, onde ao invés de mostrar o real significado do texto, fica trazendo assim, pois então, irmãos, precisamos então nos ater ao texto que nos traz um vasto entendimento sobre a divulgação desacerbada e infundada. Ô, velho, para com isso. Para com isso. O espiritismo ele tem o seu viés religioso, tem, porque a fé é algo do ser humano. Por que da prece? Por que da oração? Porque nos aproxima do alto. Porque eleva a nossa vibração e nós conseguimos o contato mais facilitado com os benfeitores. Para isso que serve a prece. Para isso que a gente para isso que serve para o nosso coração ficar leve, para o nosso coração ficar em sintonia. Mas a espiritualidade, o espiritismo em si, ele existe uma explicação muito clara e muito objetiva sobre a vida do plano espiritual. Eu não digo do mundo espiritual, porque nós também eu entendo que nós estamos no mundo espiritual, porque de fato somos espíritos encarnados. E aí? E eu tô cansada de ver, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer do jeito que eu faço, né? E quem sabe algumas pessoas simpatizem com isso ou não, fiquem bravas comigo ou não. Tudo bem. Mas eu estou cansada de ver pessoas que, que entendem que cultura e sabedoria são a mesma coisa. Uma coisa é tu ter cultura, outra coisa é tu ter sabedoria. E tem pessoas que se aproveitam de ter cultura para demonstrar sabedoria. Falam uma coisa para os seus adeptos, para os seus seguidores, para os seus idólatras. E quando tu vai conhecer a pessoa intimamente, não é nada daquilo que prega na frente da câmera. Nada. Absolutamente nada. Coloca o seu orgulho e a sua vaidade acima de tudo, transvestido de humilde, apontando os outros como vaidosos, os outros como arrogantes, e se veste de humilde para se fazer de coitado, para os outros o seguirem, porque ele é o injustiçado. Aqui, Farroupilha, ó, aqui. Podem até cair na tua conversa, mas Deus é bom e justo e não vão deixar as pessoas ficarem no engano. Porque no que elas escutarem uma vez uma pessoa falando isso, que os falsos profetas estão sim se usando da cultura para dizer que são sábios, no que elas caírem na realidade ter esse entendimento, elas nunca mais vão dar crédito a uma pessoa que se utiliza dessas culturas e de vocabulários rebuscados para, sendo falsos profetas, fazer com que as pessoas se dividam e escolham lados dentro do estudo da doutrina espírita, que prega justamente isso: não ter dogmas, não ter limitações, ter questionamentos, conversar sobre, perguntar e ter realmente o entendimento do que de fato é o espiritismo. Eita, hoje eu tô que tô.
Continua, mãe. A gente ama teu jeitinho carinhoso de bater na gente. Gente, mas vocês entendem que não é nem porque continua, fica hematome, coisa e tal, mas o que eu quero é trazer vocês. Eu dou esse puxão de orelha para trazer para reflexão, para tirar desse porque espiritualidade, porque não sei o quê, porque manto de Nossa Senhora por cima da nossa cabeça. Que Nossa Senhora, cara, Nossa Senhora tem mais o que fazer. Cada um tem que cuidar da sua moral e do seu estudo. Deixa Nossa Senhora quieta no canto dela lá. Porque deixa Deus cuidar do universo. Faz o teu. Tem livro, tem onde a gente pode buscar o conhecimento. Questione o que as pessoas estão falando. Não é porque elas estão falando que elas têm razão. Assim como eu. Não é porque eu estou falando para vocês que eu tenho razão. Questiona, vai atrás, vê se eu estou falando alguma coisa que Kardec não recomenda. Pega a obra de Kardec, pesquisa na internet quais são os ensinamentos que traz a obra de Kardec. É para virar uma seita? É para tu ouvir um líder e ter aquilo como verdade? Não, não é. Eu gostaria que o nosso canal aqui, que ele tivesse um alcance maior, para que chegassem as pessoas que veem isso e me dissessem: não, Rochelle, tu tá errada. Kardec não recomenda isso. Questiona. Bota em xeque. Pergunta. A pessoa vai se perder. Da mesma forma, é como nós. Como é que a gente pode saber qual é o espírito que está se comunicando conosco? Pela qualidade da mensagem. Se confrontado, sendo ele um espírito leviano, vai chegar uma hora que ele vai se perder. Ou seja, muitas vezes, não questione, não é porque o que a pessoa está falando é aquilo ali, ponto. É porque se tu questionar, a pessoa vai se perder. Tá bom, gente? Já falei demais. Então vamos lá. Questione, falsos profetas não tem vez. Se, assim como nas comunicações com os espíritos, a gente precisa questionar para ver quem está falando, qual a mensagem que está sendo passada, não engolir tudo como se fosse verdade sempre. A gente precisa ver o teor da mensagem, o que esse benfeitor ou o que esse irmão está nos trazendo, para ver se de fato é algo real, tá? E dependendo da comunicação, a gente sabe com que tipo de espírito que nós estamos lidando. Mesma coisa se vale com espíritos encarnados, tá bom? Teor da mensagem, interesse da pessoa que está fazendo esse pronunciamento, é a mesma coisa. Porque espírito leviano existe encarnado e desencarnado, tá, gente? Obsessores, obsidiadores, essas pessoas que nos levam ao erro, elas existem encarnadas e desencarnadas. Então, não é só dos espíritos desencarnados que nós temos que ter cuidado. Nós temos ainda os espíritos encarnados, humanos, sujeitos a erros, porque são imperfeitos, estão encarnados imperfeitos, porque se fossem perfeitos, não estariam encarnados. Então, questione sempre, tá bom? Que nós sejamos amparados, intuídos, abraçados e recebamos as energias dos bons espíritos. Falei, deixa Nossa Senhora para lá, mas orar ela pode.
tá bom? Gente, nos vemos amanhã, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Até amanhã, um beijo. Vamos parar para pensar, vamos refletir. Um beijo.